Boa noite a todos. Eu comecei a gravação, né? Só lembrando, meu nome é Vitor, né? Hoje vou estar dando continuidade ao tema da última aula que eu dei para vocês, que foi a aula de República Velha, certo? Hoje a gente está começando a aula de Era Vargas e República Popular. Só que uma coisa, eu não vou estar dando todo o conteúdo de República Popular agora. Os últimos presidentes, que foi Jânio Quadros, João Goulart, eu vou ter que dar na próxima aula, porque senão a gente vai ficar aqui até umas 11 horas da noite, né? E acho que tá todo sexta-feira, acho que tá todo mundo meio cansado, e eu não acho que é legal fazer dessa forma. Então, como eu vou ter duas aulas de ditadura, a primeira aula da ditadura militar, eu vou estar finalizando República Popular, até porque é melhor para a gente ver um pouco a questão de conjuntura, de como estava o cenário político na época, para a gente entender melhor como que aconteceu esse golpe, certo? Então, começando, né? Recapitulando um pouquinho do final da última aula, qual era a conjuntura que iniciou a chamada Era Vargas, né? O que acontecia na época que permitiu que isso se instalasse? Bom, lembrando, né, primeiro, o fator principal que aconteceu na época foi a crise de 29, foi um dos principais gatilhos. Lembrem-se, a crise de 29 ela vai atingir o Brasil direto já em 1929, 1930. Nos outros países, na maior parte dos outros países, especialmente nos Estados Unidos, na região da Europa, a gente pode falar que ela começa a ter efeitos muito graves a partir de 31, 32. E outra coisa que é extremamente importante, vocês têm que lembrar, tá? Isso é uma coisa que é muito claro que o vestibular pega, já caiu várias vezes, é o seguinte, eles perguntam quais ditadores, né, dessa época que foram privilegiados pela crise de 29. Se vocês verem Mussolini ou Vargas, está errado. Por quê? O Vargas, ele já estava, ele entra, né? Mas só que ainda não foi por causa dos impactos, os impactos são mais 32. E Mussolini, ele entra na primeira metade da década de 1920, certo? Então, vocês pensem principalmente no Hitler, certo? Em Franco, em todo esse pessoal, mas não coloquem Vargas, nem coloquem Mussolini, porque eles acabam indo um pouquinho antes da crise começar a realmente atingir o resto do mundo, certo? Bom, por que a crise de 29 é importante para a era Vargas? Apenas porque quebrou o Brasil? Não. Na verdade, a primeira coisa que ela fez foi quebrar o convênio de Taubaté. Vocês lembram que era o convênio de Taubaté? Aquele convênio que existia entre o Brasil e os Estados Unidos, certo? Que ele ajudava a manter o café com leite, que foi criado por Campos Salles. Por que o convênio de Taubaté quebrou? Como ele funcionava? Os cafeicultores produziam, o governo comprava, mas investia. Quem dava o dinheiro para o governo brasileiro comprar esse café? Era os Estados Unidos. Os Estados Unidos deu a crise de 29, já sabia o que vinha pela frente. A primeira coisa que eles fizeram é: por que a gente vai estar dando dinheiro para vocês se a gente sabe que para a gente vai faltar? Então, na hora, o convênio de Taubaté entrou em colapso. Bom, e o que isso resultou? Resultou em um conflito entre oligarquias, que nem diz um personagem muito famoso, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Então, o que a gente pode falar? O que aconteceu? Bom, primeiro, quebrou o governo de Taubaté, que era simplesmente um dos principais pilares da economia do Brasil, quebrou o café. Então, o que aconteceu? Quando acabou isso, as oligarquias começaram a entrar em conflito entre uma outra, né? E o que acontecia normalmente nas trocas de gestões? O presidente do momento, né? Se ele fosse, por exemplo, do Partido Paulista, ele pegava um documento, ele fazia um pequeno discurso falando: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e agora indico um mineiro, né? Lembre-se que é do partido, só referindo aos partidos. Eu já expliquei na última aula que o café com leite não eram apenas presidentes dos estados de São Paulo e Minas. Então, eles faziam essas indicações, eles trocavam essas indicações entre partidos. Então, quem era para ser indicado? Era para ser indicado o Carlos Andrada. Só que quem acabou sendo indicado? O Júlio Prestes, que também era do Partido Paulista. Então, o Washington Luiz, que era do Partido Paulista, em vez de indicar alguém do Partido Mineiro, ele indica um outro do Partido Paulista. Isso acaba criando um conflito entre, né, o Partido Paulista, o PRP, e a Aliança Liberal.
Lembre-se que a Aliança Liberal foi criada aqui, como todas as oposições se juntaram para enfrentar São Paulo. Então, era Minas Gerais, era uma série de estados do Sul, todas as oligarquias dissidentes, né, que eram as oligarquias que não estavam no poder, né, ela era tenentistas, eram autores, uma série de setores da sociedade. Isso mudou muita coisa? Não mudou muita coisa, porque o que ganha eleição no Brasil na época era fraude eleitoral. Então, quem ganhou foi o Partido Paulista. Bom, chegou nessa época, né, o Partido Paulista ganhou, todo mundo começou a falar, não, vamos dar golpe, vamos dar golpe, vamos dar golpe. O Vargas, por incrível que pareça, o Vargas e João Pessoa, vocês vão saber porque eu mencionei ele, né? O João Pessoa e o Vargas falam, não, vocês estão doidos, vamos dar golpe nada. Se a gente dar golpes, vai acabar com isso, a gente vai acabar perdendo o controle. O pessoal foi lá no Júlio Prestes, da coluna Prestes, lembre-se que é outro Júlio Prestes, a gente tem Prestes neste momento. O Júlio Prestes, do movimento nentista, chegaram nele lá no Paraguai, né? Ele tinha virado comunista na época. Chegaram, vamos dar o golpe? Falou, não, não darei um golpe agora, o golpe tem que vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Bom, aconteceu uma coisa, né? João Pessoa, que era um dos que estava mais contra a revolução, acabou sendo a causa dela. O que aconteceu? Ele foi assassinado. Bom, como foi assassinado João Pessoa? Eu já expliquei na última aula, né? Ele acabou ridicularizando em público, né, para toda a população, um jornalista, né, e um dia desses ele estava almoçando, o jornalista chegou e deu um tiro nele, o cara morreu. Notem, esse cara, o João Dantas, que matou o João Pessoa, ele não tinha nenhuma relação política. Ele não matou isso por causa de coisa política, matou por uma coisa pessoal. Vocês podem até ver aqui na Folha da Manhã como eles publicaram. Só que diversos outros jornais acabaram publicando como fosse algo relacionado à campanha política que acabou de acontecer. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a falar: ó, viu? Eles estão matando os inimigos agora que chegaram no poder. Bom, o Partido Paulista, junto com o Washington Luiz, eles perceberam que o pessoal do Partido Mineiro estava começando a ficar meio movimentado, inquieto, falou, quer saber, vamos dar uma missão neles. O que aconteceu? Degolaram todos os deputados mineiros. Lembra que aqui, né, degola não é cortar a cabeça, não é cortar o pescoço. Degola aqui está impedindo que eles ganhassem os cargos políticos para quais eles foram eleitos. Então, ganhou, mas não leva. Bom, o que aconteceu? Em 1930, né, quando começou tudo, o governador Andrada percebeu uma coisa: o povo também estava saco cheio já do Partido Paulista. Ele percebeu, putz, se a gente não fazer revolução, o povo vai fazer. Se o povo fazer, a gente está ferrado. Então, o que ele falou, um discurso que ficou famoso, ele falou, façamos a revolução antes que o povo a faça. Bom, quem foi que apoiou o Andrada? Quem apoiou o Andrada foi o Sul. Todo o Sul? Não. Foi principalmente Rio Grande do Sul. O governador era um cara que talvez vocês tenham ouvido falar, um cara chamado Getúlio Vargas, né? E o governador de Santa Catarina. E Paraná? Paraná não participou. Paraná foi contra o golpe. Então, as tropas do Rio Grande do Sul e da Santa Catarina invadem o Paraná, depõem o governador e começam a organizar as tropas para São Paulo, uma cidade chamada Ponta Grossa. O que aconteceu? O pessoal já estava esperando que fosse acontecer guerra, ainda mais porque as tropas do Rio de Janeiro desceram do estado até São Paulo para se juntar a eles. Todo mundo falou, putz, vai estourar guerra na fronteira de São Paulo e Paraná, o Brasil vai entrar em caos? Não. No final, as tropas de São Paulo e Rio de Janeiro se juntaram com as tropas que vinham do Sul. Por quê? Porque o exército também já estava de saco cheio do pessoal do café com leite, dos cafeicultores. Eles já não aguentavam mais todos os mecanismos da época, né, que impediam qualquer tipo de movimentação. Então, o exército, com influência do tenentismo, lembre-se que o tenentismo tinha se separado, certo? Uma parte do tenentismo havia ido para o país, né, se espalhar do país, e outro tinha ficado no local, né, nos quartéis, para começar a influenciar. E essa influência começou a pagar aqui. Então, o exército, influenciado pelo tenentismo, decidiu não.
vamos dar um golpe. Então todos se juntaram no trem, partiram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles juntaram, o exército juntou e perguntou: quem é o líder de vocês? O Andrada falou: é ele. Quem? Getúlio Vargas. Getúlio Dornélio Vargas, nesse momento, se torna o líder de todas as tropas. E então, o exército se encontra com ele na forma da chamada Junta Pacificadora Militar. O que eles fazem? Prendem Washington Luiz e estavam indo prender o Júlio Prestes. De novo, aqui é o Júlio Prestes político, não da coluna Prestes, certo? O cara pegou, o Prestes pegou e fugiu. Bom, essa junta pacificadora militar decidiu dar o poder para o Vargas. Mas aí criou um problema, porque assim, beleza, perderam Aston Luiz, o Júlio Prestes fugiu, e agora? Por que o Getúlio Vargas conseguiu manter o... Porque ele percebeu uma coisa, a única forma de estar derrotando o Partido Paulista naquele momento era que se todos se unissem, todas as oposições se unissem. Mesmo que nem todos gostassem muito um dos outros. Mas, de qualquer forma, eles tiveram que se unir para poder, então, consolidar o poder. Então, em 3 de outubro, agora há pouco, né, fez aniversário de 90 anos, o governo Vargas foi devidamente oficializado. Com isso, a gente entra na chamada Era Vargas. O Brasil só iria voltar a eleger um presidente 15 anos depois. Bom, Era Vargas. Como a gente divide ela? A gente divide ela em 3. Primeira parte é o chamado governo provisório de Vargas. Olha de nossa palavra, provisório. Vocês devem lembrar da minha aula de República Velha. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele também teve um governo provisório. Por quê? Bom, tinham prendido o presidente, cancelaram a Constituição. Se não tem Constituição, não tem como falar que ele é legitimamente no poder. Bom, o que é a primeira coisa que o Vargas faz? Ele entra numa tática que até hoje é extremamente famosa, chamada populismo. E o pessoal ouve essa palavra e não entende direito às vezes o que ela quer dizer. Populismo não é necessariamente você está dando poder à população. Populismo é você está dando poder a setores que normalmente não têm acesso ao poder. Então, uma série de pessoal, industriais, autores de livros e vários outros setores da sociedade que normalmente estavam excluídos do poder, que normalmente não estavam naquele joguinho de São Paulo e Minas, a partir de agora vai ter poder. Então, com seu populismo, Vargas consegue manter o poder. Bom, o que foi o primeiro passo do Vargas? Ele sabia que o problema do Brasil era seu antigo modelo político, então a primeira coisa que ele fez foi o quê? Desmantelar o café com leite. Como que ele desmantela o café com leite? Bom, o primeiro passo era suspender a Constituição. O segundo passo, bom, Constituição suspensa, então a gente não precisa do Congresso, então ele fechou o Congresso. Com essas 2 medidas, ele conseguiu tirar grande parte do poder político dos cafeicultores. Depois ele fez uma outra coisa. Ele pegou todos os governadores eleitos do Brasil na época e tirou eles do poder. Por quê? Porque todos eles estavam fechados com café com leite. Ele só deixou 2 governadores no local. O de Minas Gerais, que era o Carlos Andrada, né, que começou o movimento. Né? O Getúlio pode ter sido o líder, mas quem começou foi o Carlos Andrada. E o governador do Rio Grande do Sul, por quê? Porque ele era o governador. Então, ele manteve um poder. Bom, e se tirou governadores? Quem vai colocar no lugar? Vai ficar vazio? Não, não pode ficar vazio. Vai gerar um vácuo de poder que vai criar um problema maior. Então, ele acaba indicando os chamados interventores. O que são interventores? São praticamente governadores, só que eles não são eleitos, são indicados. E quem Vargas vai indicar? Todos tenentistas. Qualquer pessoa que Vargas indicou nesse momento como interventor é um tenentista. Por quê? Porque o tenentismo que ajudou Vargas a derrubar o poder, a ganhar o poder, desculpa, derrubar o café com leite. Então, com esses interventores no local, Vargas começou suas outras medidas, as chamadas medidas populistas. E aqui sim, são medidas voltadas para a população. Bom, o que ele fez? Ele fez uma série de coisas que o pessoal gostou. Primeira coisa que ele fez, ele criou uma série de ministérios. Primeiro ministério que ele criou, Trabalho, Indústria e Comércio. É que é o primeiro momento na história do Brasil que a gente começa a falar de indústria
como um ministério fixo. Lembra que a gente teve aquela breve industrialização no momento no momento da Primeira Guerra Mundial, mas aqui Vargas começa a falar isso. Por quê? Porque Vargas sabia que o Brasil não poderia continuar como ele era antes, um país praticamente dependente de apenas um produto, então, ou apenas apenas do ramo agropecuário. Então, para poder fazer isso, ele começa a criar essa série de ministérios que vão auxiliando ele a manter o poder. Sem dizer também que aqui ele está também seguindo o populismo de dar poder para os industriais. Ele também criou outros dois ministérios que não existiam até o momento: o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. É a partir daqui que o Brasil começa a falar de escola pública, começa a falar de alguns serviços de saúde público, certo? De políticas públicas voltadas para esses setores. Antes não tinha em tanta quantidade. Então é o Vargas que vai começar isso. Ele cria escola, que eu falei, né? Ele cria escolas públicas e ele começa a criar as leis de trabalho. Por quê? O trabalhador antes não tinha direito. Vocês terem uma ideia do que era ser operário na época? Primeiro, operário, ele trabalhava praticamente no escuro, no calor, suando. Gente, uma máquina que tem suor, calor, escuro, isso é um forno. Então, assim, os caras era uma condição de trabalho extremamente insalubre. Vocês terem uma ideia, se um funcionário metesse a mão de uma máquina, a máquina moesse o dedo dele, primeiro, ele era demitido, não tinha compensação salarial, e pior, ele ainda tem que pagar o patrão por ter estragado a máquina, porque agora falou, ó, você vai me pagar porque agora tem que parar minha produção para tirar os seus dedos da máquina, então você vai ter que me pagar. A partir daqui, não. A partir daqui, ele começa a resolver isso. O que mais ele fez na questão de trabalho, das leis de trabalho? Bom, a partir de agora, jornada de trabalho não é mais 12 horas, é 8 horas, sem corte de salário, isso é importante falar. Ele obrigou as empresas a fazer que os trabalhadores ficassem por 8 horas sem cortar o salário. Antes eram 12. Por que ele fez isso? Porque aqui ele está forçando essas empresas a criar outras vagas de trabalho. Não só isso, ele começa a falar: criança não trabalha, criança dá trabalho. Matricule suas crianças numa escola. Por quê? Porque até aquela época era comum crianças estarem trabalhando em fábricas, né? Hoje em dia a gente acha abominável. Na época, era extremamente comum filhos trabalhando com os pais. A partir de agora, não. Criança trabalha normal, ela tem que estudar tem que estudar mais ou menos até a adolescência e só depois que ela trabalha. Por quê? Porque aqui Vargas sabe que ele fazendo isso, ele está retirando essas pessoas e agora os donos de empresa, eles vão ter que procurar outras pessoas para estar substituindo e como as leis de trabalho, né, acabam favorecendo o trabalhador, isso garantiu uma segurança muito melhor. Então, por isso que o Vargas é muito bem visto pela classe trabalhista. Bom, o que mais ele fez? Ele não é inocente, ele cria a lei de nacionalização do trabalho. A partir de agora, toda indústria, toda fábrica precisa ter, no mínimo, 2/3 de trabalhadores brasileiros. Qual era a desculpa oficial? Não, a desculpa oficial é quem está defendendo o trabalhador brasileiro. Ele está garantindo a vaga. Qual era o verdadeiro motivo? Ele estava fazendo isso para despolitizar o movimento operário. Ou seja, por quê? Porque até o momento, né, o que era o operário? O operário era visto como terrorista, fazedor de bomba, anarquista ou comunista. Então, o que acontece? Com isso, agora, os donos de empresa, eles têm a carta branca de estar eliminando todos os chefes do movimento operário, certo? Enquanto isso, ele fala que ele está fazendo isso para garantir o emprego do trabalhador. Então, ele consegue algo que ele quer, enquanto ele mantém as aparências. Então, com isso, ele consegue tirar grande força do movimento operário. O que ele falou também? Ó, não pode mais ter só café na agricultura, senão se um produto falir, quebrar toda a agricultura do país, a gente está ferrado. Então, a partir daqui que ele começa a diversificar a produção,
como é que começa a plantio de soja, feijão, arroz, milho, hortaliças, outras frutas. Tudo isso começa a produzir aqui. E uma coisa que pode parecer meio estranho para vocês, ele continua protegendo o café. Mas peraí, professor, isso aí não, a ideia não era tirar o cafeicultores do poder? Por que está protegendo o café? É simples. Queira ou não, o café na época ainda era o principal produto brasileiro. Se ele parasse totalmente de proteger o café, o Brasil falia de novo. Se vocês quiserem entender, é que nem agora se a gente decidir simplesmente parar de produzir soja. Parar totalmente de produzir soja. O Brasil vai quebrar. Você, todos nós temos muitas reservas com a forma que soja é produzida no Brasil. Só que se a gente parar de vez, sem um plano, sem um movimento de transição, o Brasil vai falir. E o Vargas entendia isso. O que mais ele fez? Ele percebeu que é o seguinte, por causa do governo de Taubaté, qual era a ideia original? O governo produzia, os cafeicultores produziam café, né? O governo comprava esse café e estocava e vendia depois, quando a produção baixasse. Só que o Vargas percebeu que a produção nunca baixou e o Brasil tinha toneladas e toneladas de sacas de café. Então o Vargas falou, beleza, então agora a gente vai continuar a comprar o café. Só que agora a gente vai destruir o café. Como assim destruir o café? Porque o governo percebeu que não adianta falar para o pessoal parar a produção para o governo poder vender, porque eles nunca paravam. Então, simplesmente vamos começar a destruir o café. E de onde sai o dinheiro? Lembra que eu falei? O governo estadunidense parou de comprar nosso café. Simples. Começou a emitir papel moeda sem lastro. Lembrem que lastro aqui, né, significa que é um papel sem garantia e que, se mal lidado, gera inflação. Então, quando ele comprou esse café, né, ele falou: vamos cumprir para produzir, para destruir. Por quê? Porque destruindo esse excesso de café, o governo não está competindo com os cafeicultores. E os cafeicultores não estão competindo com o governo. Então, com isso, o café começa a se salvar. Como que destruiu no café? Uma história interessante. Por que você acha que eu coloquei essa foto desse trem aqui nessa locomotiva? A partir daquele momento, todos os trens precisam ter, no mínimo, 4 vagões lotados de café. Por quê? Ué, eles lotavam esse vagão de café, não de sacas de café solto, e tinha um buraco embaixo. Então, ele fez ele fez uma Maria Fumaça com cheiro de café. Ela andava com o café escapando por baixo desses vagões e lotava os trilhos. Não use mais carvão, use café. Começaram a usar café para queimar. Só que isso não foi suficiente. Eles começaram a queimar grandes quantidades de café. Eles começaram a jogar no mar. Só que assim, né? Você joga uma saca de café no mar, o saco rasga, a mesma onda que levou, ela trouxe de volta. Então nas praias na época, você brincava de brigadeiro, porque você molhava, girava, começava a girar na praia e você saía coberto de café, de grande café. Tinha tanto café, que mesmo com todas essas medidas, demorou 5 anos para destruir todo o excedente de produção que tinha acumulado dos governos anteriores. Pra vocês terem uma ideia. Bom, o que mais ele fez? Ele percebeu que era importante criar um novo código eleitoral, por quê? Para garantir que o café com leite não acontecesse de novo. E aqui ele criou uma coisa interessantíssima, que é a justiça eleitoral. Por quê? Porque a justiça eleitoral que vai garantir que as fraudes não aconteçam, para impedir, lembre, voto de cabresto, voto fantasma, voto de bico de pena, tudo isso aqui a justiça eleitoral vai começar a combater. Só que a gente tem um problema. Começou agora esse projeto. Beleza, começou agora. Como que você vai ter gente, né, suficiente para estar monitorando todas as eleições no Brasil? Como você vai garantir que o pessoal lá no cafundó do Judas vai conseguir votar sem ter uma correção forte do coronel? Bom, esse tipo de coisa leva tempo. Então, o que eles decidiram? Que a primeira eleição seria indireta, o primeiro presidente desse momento seria indicado. Bom, outra coisa que ele decidiu fazer, a partir de agora, o voto ele é universal.
Nota. Vocês lembram que eu falei? Constituição de 1889, voto universal, mas era universal apenas para todos os homens. Lembrem-se que até 1900, toda vez que a gente fala universal, a gente fala apenas de homens. A partir de 1900 em diante, a gente fala universal, a gente fala também incluindo as mulheres. Então, aqui, Vargas está falando, eu vou incluir as mulheres no voto, as mulheres vão poder votar no meu governo. Bom, o que mais ele fez? Ele garantiu o voto secreto, antes era aberto. Por quê? Para garantir que as fraudes não aconteçam. E ele vai criar uma coisa chamada voto classista, que existe até hoje. O que é voto classista? Bom, toda classe trabalhadora vai ter uma pessoa que vai ser indicada pelo seu sindicato nacional, que vai ser automaticamente ingresso como um deputado. Por quê? Na teoria, porque ele já é líder de sindicato, ele já representa toda uma classe trabalhadora e representa uma boa parte da população brasileira. Verdade. Porque isso ajudou ele a garantir o poder. Porque com isso ele está tirando também o poder do café com leite. Vocês terem uma ideia, isso aqui ele acaba criando também o chamado imposto sindical obrigatório. Por que ele faz isso? Todo mundo, de toda função agora, quando ele tiver receber o salário, uma parte é do sindicato. Bom, o que aconteceu? Tudo está muito bem, muito bom, mas em 32 a gente vai ter a chamada revolta, Revolução Constitucionalista de 1932. Por quê? Quais são os motivos chamados oficiais? Por que aqui São Paulo vai entrar em armas contra o governo? Bom, primeira coisa que eles falaram oficialmente, né? São Paulo falou, o Vargas falou que está criando tudo isso, mas ele não criou o quê? Uma Constituição. Ele criou um código eleitoral, criou as leis de trabalho, mas uma Constituição, um documento constitucional, ele não criou ainda. Então, eles querem uma constituinte, por isso constitucionalista. E qual outro motivo? Eles querem que o interventor militar que estava em São Paulo fosse retirado, né, para ser colocado no lugar um civil paulista. É a partir desse momento que São Paulo vai começar a ter raiva de nordestino. Bom, o Vargas fala, beleza, eu chamo uma constituinte e eu estou retirando daqui esse cara e estou colocando o Pedro de Toledo, que era um advogado paulista. Só que mesmo assim, São Paulo não parou de reclamar. E foi aí que deu ruim. Não, em 23 de maio de 1932, houve a chamada Marcha de Estudantes da Faculdade de Direito de São Francisco. A Faculdade de Direito de São Francisco hoje em dia faz parte da USP, mas na verdade ela existiu 100 anos já antes da USP, porque a USP vai ser criada nessa época. A Faculdade de São Francisco ela foi criada bem antes. Eles começaram a marchar até um clube chamado Legião 3 de Outubro. Esse clube era um clube militar. O que aconteceu? Esse grupo de estudantes, eles marcharam até lá, para frente desse clube, né? Abaixo a ditadura, abaixo Vargas, tudo isso, né? Abaixo o governo militar. Então o pessoal começou a atacar o clube com pedras, paus. Bom, o pessoal do clube só tinha uma coisa lá dentro e começaram a jogar para fora de monte. O que? Bala. Era um clube militar. Eles começaram a atirar nos manifestantes. Com isso, 4 jovens morreram. Os famosos Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Nota, esses 4 morreram lá, tá? No total, morreram quase 20 pessoas. Só que foram retirados mortos de lá foram esses 4. Os outros morreram eventualmente dos ferimentos no hospital. Por isso que a história deles não é lembrada. Bom, com isso, com a morte desses estudantes, aí finalmente São Paulo conseguiu, entre aspas, a validação que necessitava para entrar em revolta. Eles começaram a fazer uma série de movimentações, uma série de contatos com vários estados falando, beleza, a gente vai participar, não, beleza, a gente vai participar. Bom, o que era o verdadeiro motivo? Simplesmente porque os paulistas queriam voltar ao poder? Porque São Paulo estava no poder até o momento e agora não tinha nada, aí não sei se vocês sabem, se você está no poder, você não quer perder esse poder. Então, São Paulo está fazendo tudo isso, eles estão nem ligando para a questão de, eu quero uma Constituição. Não, eles só querem voltar ao poder. Bom, em
a revolução durou pouco menos de 5 meses, né? Quase completou 5 meses, e ela fracassou. Por que fracassou? Bom, primeiro, falta de adesão popular. Entende o que eu falo? Por que eu acabei de falar, mas eles não mataram um monte de estudante? Então, mataram, mas a maior parte da população não estava ligando muito para isso, não. Por que a população vai reclamar? Tinha leis trabalhistas, coisa que não tinham antes, tinha feriados, né? Tinha até mostrado naquela foto de maio, né? Que tinha garantia de eleições sem fraudes. Se você vivesse na época, você ia estar. Você acha que você ia estar abrindo mão disso tudo por causa disso? Por causa de São Paulo querer voltar ao poder? Não. Muita gente não ligou. Então, quem participou? A o pessoal da faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco, eles decidiram entrar na briga. Quem mais entrou? A força policial. E quem mais entrou? Alguns militares que estavam insatisfeitos com o governo. E os cafeicultores, óbvio. Mas, sim, não atrai a população. O que mais faltou? Isolamento de São Paulo. Como assim? Lembra que eu falei que todo mundo tinha concordado em participar? Na última hora, todo mundo deu para trás. São Paulo ficou sozinho. Dos estados que voltam, que existem ao redor de São Paulo, só um que tem fronteira com ele apoiou, que é o Mato Grosso. Na época não existia Mato Grosso do Sul, era uma coisa só. E assim, Mato Grosso tinha uma fronteira minúscula. A maior parte do governo, a maior parte do estado paulista, ele tem fronteira com o quê? Com Minas Gerais, que era um dos principais inimigos dele, Rio de Janeiro, que estava do lado do governo, né? Afinal, era a sede do governo, e Paraná, que estava com o interventor que tinha substituído o governador que tinha sido deposto. Então São Paulo estava sozinho. A Bahia falou que ia participar, acabou não ajudando, e no final São Paulo não tinha mais ninguém com ele, além de Mato Grosso, que também não pôde ajudar muito. E por causa disso, o exército foi dividido. Lembrem-se que, acho que vocês já tiveram, né? Segunda Guerra Mundial. O que acontece quando uma guerra você está cercado por inimigos em duas frontes, na verdade três aqui, né? Você não consegue ter um combate adequado. Com isso, o exército foi dividido e facilmente derrotado. Resultados. Bom, criou uma série de mitos paulistas. O MMDC se tornou, né, o símbolo da luta, né? Uma série de símbolos paulistas foram ainda mais reforçados, especialmente o movimento bandeirante. Lembra-se que no momento da proclamação da República, os bandeirantes já começaram a se tornar os mitos. Aqui essa criação de mitos fica ainda mais forte, mas São Paulo perdeu a guerra, mas ganhou o que queria. A Constituinte foi convocada. É por causa desse tipo de coisa e uma série de coisas que vocês vão ver no futuro, tá? Que São Paulo odeia Vargas. Vocês não vão ver uma avenida, uma faculdade pública, tá? Vocês não vão ver nada, monumento que seja com o nome de Getúlio Vargas. E a FGV? A FGV ela é privada e carioca. Então, não conta. Bom, a Constituição de 1934, ela também é chamada de alemã ou de Weimar. Lembrem-se que Weimar era o governo que ficou por um tempo, né, na Alemanha após a crise de 29, após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ela era muito parecida, né? Por que ela faz parecido? Bom, não existe mais um cargo de vice-presidente, só existe cargo de presidente, e se o presidente é deposto, morre, se afasta, é pelo capeta, vai embora, abduzido por aliens, tudo isso não entra um vice, entra novas eleições. E as leis trabalhistas, que eram um projeto de lei, tudo, a partir de agora está inclusa na Constituição, e a eleição é alterada, né, por tudo aquilo que eu já falei, e uma coisa interessante, essa Constituição de menos duração na história, porque ela já vai ser removida já em 37, já vão saber por quê. Bom, como eu falei, a primeira eleição deveria ser indireta. Bom, como que foi essa eleição indireta, né? Quais eram os candidatos? Bom, a gente tem nessa época, que nem no resto do mundo, a chamada polarização ideológica. O primeiro movimento
É o chamado, é a chamada Ação Integralista Brasileira, ou AIB, também conhecida como integralismo. Curioso, não sei se vocês sabem, tá? A AIB estão tentando fundar de novo. Fiquem de olho aí que estão tentando criar isso aí de novo. O que era a AIB? Qual era a tendência que ela seguia? Era um partido com tendências fascistas. E quem era o líder? Era um professor chamado Plínio Salgado. Ele era doutor, mestrado, todos os títulos que você pode imaginar, ele era. Você fala, ué, ele ainda era fascista? Era. Existe um mito, né, que fala que intolerância você extirpa ela com educação. Você não extirpa. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes, pessoas que são mestres nos campos dela, extremamente intolerantes. Não deixa, isso é uma falácia que existe não só no Brasil como no resto do mundo, tá? Bom, quais são as ideias do integralismo? Totalitarismo, unipartidarismo, anticomunismo, nacionalismo. Resumindo, é o checkpoint do fascismo. Tá? Quase tudo aí veio do fascismo. Bom, o que a gente tem aqui também, né? Desculpa, gente. Na Espanha a gente tinha os camisas azuis. Na Itália a gente tinha os camisas pretas. Aqui no Brasil a gente vai ter os camisas verdes. Então quem era integralista usava um uniforme verde. Na Alemanha a gente tem o símbolo. Qual o símbolo na Alemanha? Exatamente, a suástica. Qual é o símbolo da Itália, da Itália de Mussolini? É o Faccio. Qual é o símbolo do integralismo? É o sigma. Nota, isso aqui não é um E, tá? Isso aqui é um S em grego, tá bom? Qual é o lema? Na Alemanha, Heil Hitler. Qual é na Itália? Ave Duce. No Brasil, Anaue. Né? Inspirações, né, nacionais. E qual é o lema? Deus, pátria e família. Aqui vocês podem ver, né? Eu coloquei esse cartaz do integralismo, que vocês conseguem ver quase praticamente todos esses símbolos que eu falei. E do outro lado, o que a gente tinha? A ANL, da chamada Aliança Nacional Libertadora, ou aliancismo. E quem é o criador? Luiz Carlos Prestes, ou o chamado Cavaleiro da Esperança. Esse Prestes é aquele Prestes que tinha fugido, que voltou agora. Então, assim, você não percebe que o nome Prestes aqui nesse começo da aula é bem forte, né? Quais eram os ideais? Eram de um governo popular, um governo comunista? Qual eram os ideais que ele defendiam? A reforma agrária, o calote na dívida externa, o nacionalismo. Nota que aqui também tem nacionalismo, tá? Não é porque são opostos que todas as ideias que eles têm são contrárias umas às outras. E aqui era um partido com pouquíssimos símbolos em comparação com o integralismo. Bom, em 5 de julho de 1937, né, o Prestes faz com que o seu manifesto seja lido em todas as rádios. E nesse discurso ele fala: abaixo ao odioso governo de Vargas, todo o poder à ANL. Se esse discurso parece semelhante, é porque ele praticamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V do discurso de Lenin contra o governo provisório. Então, com isso, Vargas olha e fala: ah, abaixa o odioso governo de Vargas, né? Vou mostrar para vocês que abaixou, vai abaixar. E usando a chamada Lei de Segurança Nacional, Vargas vai e fecha a ANL. Bom, Prestes não deixou isso barato, tendo sido impedido de assumir o governo através de eleições, né? Ele acaba criando a chamada intentona comunista. O que era isso? Qual era a ideia? Que uma série de quartéis em todo o Brasil iam começar a se revoltar, né? E tomar o poder no modelo da União Soviética. E no final o movimento deu muito errado, mas muito errado. Por quê? Bom, ele foi totalmente desorganizado. Um dia estourou uma revolução na Bahia, aí 2 dias depois estourou uma no Rio Grande do Sul, depois. Então começou a estourar com uma série de dias diferentes, e isso desconjuntou todo o movimento. Quando o governo viu, opa, tá tendo uma dessas, o resto ficou esperto.
falando, fiquem de olho aí. Então, assim que começaram os outros locais mais atrasados, já era automaticamente suprimida. Todos os líderes foram presos e a esposa do Prestes, chamada Olga Benária, o Vargas vai pegar e enviar para o Hitler e, eventualmente, ela vai ser morta na câmara de gás. O Prestes vai ser torturado e o filho dele vai passar um bom tempo nos campos de trabalho obrigatório, né? Nos campos de concentração. E com isso, Vargas começa a criar uma forte propaganda anticomunista. Aqui começa a falar que comunista come criancinha, comunista não acredita em Deus, comunista capeta, comunista mata. Começa uma série de lemas falando nossa bandeira nunca será vermelha. Sério, esse tipo de coisa que a gente nem ouve muito por aqui hoje em dia, imagina. Bom, com isso começou a campanha sucessória presidencial e entraram duas pessoas. Quem? Armando Salles de Oliveira, enfrentando José Bueno Mérico. Só que tem um problema. Se vocês já estudaram história do momento, raramente vocês vão ter ouvido falar dessas pessoas. E na época também não era muito diferente, quase ninguém da população ligava muito para eles, certo? E Vargas percebeu a chamada apatia popular. Vargas percebeu que o pessoal não estava ligando muito para nenhum desses dois candidatos. Por quê? Porque quem tinha feito as reformas que agradou a população foi ele. Então Vargas deu seu jeitinho. Nesse dia, Vargas, de repente, manda publicar isso aqui, chamado Plano Cohen. O que é isso? Bom, em teoria, esse plano foi descoberto por um cara chamado Olímpio Mourão Filho, que era um tenente integralista. Então, notem, o integralismo, ele participou desse movimento, certo? Em que ele fala que o chefe do Estado-Maior encontra um plano de uma série de comunistas para dar um golpe no Brasil, destruir um monte de igreja, destruir um monte de banca de jornal, matar gente pra caramba e transformar o Brasil na Rússia. E aí que o pessoal começou a pensar, mas espera, como que os comunistas fizeram isso, né? Se todo mundo está preso, se todo mundo foi preso na intentona comunista. Já para pensar, como que alguém poderia estar planejando um golpe tão grande, tão fenomenal, se está todo mundo preso? Bom, aí que assim, né? O governador de Rio de Janeiro que tinha sido preso desculpa, o governador não, acho que foi prefeito, desculpa. Tinha sido preso por estar auxiliando o Prestes, ele era comunista também. Ele tinha sido solto 2 semanas antes da prisão. Só que assim, isso não foi para os jornais. Só que aí, quando ele foi preso, depois desse negócio chamado Plano Cohen, né? Aí de repente falaram, esse cara foi preso de novo. E pronto, foi que fizeram justificativa. Muita gente pergunta, por que o nome Cohen? Esse nome é porque é um nome judeu. E na época, os judeus, eles sofriam muito alvo de preconceito aqui no Brasil, muita semelhança do que acontecia na Europa na época, né? E então, com isso, eles conseguiram manipular isso um pouco para que isso desse uma viés, porque na época, o judeu, o comunista, era tudo visto como inimigo. Então, colocar esse nome foi a forma deles fazerem essa pequena articulação, certo? Com isso, o que Vargas faz? Ele dá um discurso falando que essa insana de maus brasileiros que não são capazes de aceitar a derrota tentam dar um golpe. Por isso, pelo bem da democracia, eu instauro a ditadura. Então, a gente começou com um governo provisório, passou rapidamente pelo governo constitucionalista de Vargas para entrar agora no Estado Novo. E olha que lindo, olha essa frase, analisa bem essa frase. Pelo bem da democracia, instaura a ditadura. É que nem falar, pelo bem do celibato, vou proclamar a orgia. Fala, peraí, como assim? Ninguém parou para pensar, por quê? Ele vai falar, ele vai ficar um tempinho só, é um ditador do bem. O Vargas que criou essa imagem que a gente tem aqui no Brasil do ditador do bem. E muita gente até hoje acredita. Bom, o que Vargas faz? Imediatamente ele cancela a Constituição. Então, quais as características do Estado Novo? Ele é um estado de inspiração fascista. Por que eu falo inspiração e não fascista? Porque no fascismo
e no nazismo existe chamado unipartidarismo. Aqui não. Aqui Vargas extingue todos os partidos. Por quê? Porque a ideia de partido, a ideia de parte, a ideia de que existe uma concorrência, e Vargas não queria essa imagem. Ele queria a imagem de um Brasil uno, um Brasil unificado. O Brasil unificado não precisa de partido. Então é por isso que a gente pode falar que ele é de inspiração fascista, mas não fascista completamente. Bom, que ele faz mais? Quais são os chamados mecanismos do poder? Bom, ele cria uma nova Constituição, né? A Constituição de 37, também conhecida como Polaca. Por que Polaca? De novo, porque ela é extremamente semelhante com as constituições das ditaduras na Europa. O que ela tinha? Bom, primeiro o Brasil era, o presidente era totalmente independente do Congresso. Ele podia fazer o chamado decreto-lei. O que é o decreto-lei? Hoje no Brasil, se o presidente tenta criar uma lei, ele precisa aprovar pelo Congresso e pelo Senado. Aqui não. Aqui o Vargas simplesmente pegava, escrevia uma lei, colocava a assinatura dele e estava valendo. Ele também cria a chamada lei do subsolo. Isso é uma coisa que existe até hoje, nunca foi tirada da Constituição. Nos Estados Unidos, se você encontra petróleo, putz, você está feito. Você pega esse petróleo, você vende sua terra por milhões de dólares, certo? Isso se as indústrias de petróleo acabam te matando, mas deixa isso quieto. Você vende isso aí por muito dinheiro, você fica rico. Aqui no Brasil, você encontra petróleo no subsolo, você está ferrado. Por quê? Porque o governo fala, é da população apenas que está acima da superfície, que está abaixo do governo. Então, se encontra petróleo na sua propriedade, o que acontece? O governo vai lá, ele só tem que pagar o valor do terreno, e não tem que pagar o valor da sua casa, o valor de terreno, então você ainda vai ficar no prejuízo, né? E o governo vai lá e ele tem o direito de pegar essa terra e falar que é dele agora. Nossa senhora, brincou. Isso vale para tudo, não é só para petróleo. Eu usei petróleo como exemplo. Poço artesiano, qualquer minério, qualquer coisa, apenas o governo pode liberar a produção, até de água mineral. Se vocês pegarem garrafinha de água mineral, vocês vão ver lá, concessionária do governo do governo brasileiro. Bom, ele também começou a proibir as bandeiras, todas as bandeiras de estado, município, time, tudo isso foi proibido, menos uma, a bandeira brasileira. Com exceção da bandeira brasileira, nenhuma bandeira mais é permitida em locais oficiais. E aqui que ele cria uma série de órgãos que vão ajudar ele a controlar o poder. Aqui eu vou estar dando eles por nomes, né? Só que depois eu vou explicar eles direitinho. O primeiro ele cria o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. E por último, ele vai criar a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, ou chamado DESPES. Esse aqui é o único que eu não vou falar mais, não vou falar tão profundamente, é basicamente a polícia secreta. Todo governo tem uma polícia secreta, né, se for ditatorial. Senão ele tem agência de inteligência. Bom, como que ele fez isso? Né? Como que ele garantiu? Então agora vamos falar um pouco mais com calma. O Vargas, ele sabia que não adiantava ele ter todo esse poder se ele não tinha na mão quem estava nos vários cargos. E que eram antigamente esses cargos? Era por indicação. Hoje em dia, como é por concurso público, então Vargas cria o chamado concurso público para ele poder estar tendo um controle, um pente fino de quem está nos cargos políticos, né? Quem está nos cargos, cargos públicos. Então, com isso, ele consegue cooptar uma série de inimigos, tanto da direita quanto da esquerda. É aqui que pessoas que nem, por exemplo, Monteiro Lobato vão parar no governo, ele coopta esses inimigos deles. O que é cooptar? Você pegar alguém que era seu inimigo e transformar no seu aliado? Bom, o que mais ele faz? Ele usa o DIP para criar a censura. E como é feita essa censura? Ele controla tudo que é dito no jornal, em rádio, tudo que é notícia, filme, que é música, tudo isso ele começa a controlar. Ele só não vai controlar tão bem quanto o pessoal da ditadura militar, mas ele vai controlar com muita força.
o mais famoso dessas censuras foi o Estadão, que foi fechado, o editor-chefe foi expulso do Brasil, e um outro cara que era aliado do Vargas foi indicado para ficar no local. O Estadão até hoje odeia o Vargas. Se um dia se quiser uma vaga no Estadão, se você falar que você é a favor de qualquer coisa que o Vargas fez de bom, você já perde o emprego. E é aqui que ele cria outra coisa extremamente poderosa. Né? Ele começa a ser chamado de o pai dos pobres. Por quê? Porque na visão do povo, ele ajudou em várias coisas, ele deu vários direitos para a população, deu escola para quem tinha direito de ter, não tinha dinheiro para pagar. Então ele foi conhecido como o pai dos pobres. E aqui é que foi criada a chamada Voz do Brasil, que vai existir até a época da ditadura militar. Até lá a Voz do Brasil vai existir. O que era a Voz do Brasil? Era simplesmente o programa de rádio mais famoso do Brasil na época. Uma audiência espetacular. O que fazia? Todo o programa começava. Trabalhadores brasileiros, fiquem agora com o anúncio do nosso presidente Getúlio Dornelles Vargas. Este programa vai ser o maior controle de informações que o Vargas vai ter para fazer uma propaganda favorável do governo. Além disso, nessa época, toda vez que você ia no cinema, antes de começar o filme, tinha uma pequena vinheta, né, em que mostrava o mapa do Brasil, depois mostrava o Vargas e depois de novo o mapa do Brasil. Era um negócio bem na cara, né? Bom, aí que acontece uma coisa, os integralistas ficam indignados. Por quê? Porque, apesar de tudo isso que o Vargas está fazendo, os integralistas não têm tanto poder quanto eles tinham. E outra, o Vargas tinha prometido que ele ia ficar no poder, depois dar o poder para eles. Então, isso é uma coisa que é pouco ensinada, mas os integralistas tentaram dar um golpe, a chamada intentona integralista, enquanto que o intentona comunista foi tentativa de tomar o controle do Brasil com uma série de evoluções, né, em quartéis. A intentona integralista foi bem mais simples. Eles pegaram um grupo do exército, né, um grupo de militares, foram até o palácio do governo e falaram: a gente vai matar o Vargas. Cortaram a luz, cortaram os telefones e cercaram o governo e falaram: beleza, vamos matar o Vargas, vamos matar todo mundo, né? Mas aí o que aconteceu? Eles destruíram todas as linhas externas. Mas lembrem que eu falei que o Graham Bell ele foi amigo do Dom Pedro II. Dom Pedro II instalou uma linha de telefone aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que era direto com o quartel militar, com os chefes do exército. Bom, com isso, com essa linha subterrânea, que estava lá desde a época de Dom Pedro II, eles conseguem usar esse telefone para chamar as Forças Armadas para ajudar a impedir o golpe. O Mark Smith fala: ó, quem você vê armado fora do palácio, manda matar. E todo mundo que for preso, mata também. E foi nesse momento que Prince Salgado foi preso e deportado para Portugal. Bom, e aqui que Vargas chega com o chamado trabalhismo. O que é o trabalhismo? Lembra aquelas políticas de favorecer o trabalhador? Aqui o Vargas vai estourar, vai aumentar ainda mais isso. Ele ampliou, ele deu ainda mais leis de trabalho. Ele criou a chamada CLT, que é a chamada de Consolidação das Leis de Trabalho, ou basicamente, né, se quiser ser mais indelicado, ele é basicamente uma cópia da chamada Carta del Lavoro, que era o documento que o Mussolini criou para proteger o trabalhador italiano. E é por isso que a gente chama que o Brasil, na época, vai criar o chamado corporativismo fascista. Né? A gente fala dessa forma, mas, na verdade, isso é uma das formas de uma proteção de trabalho mais amplo. FGTS, Fundo de Garantia, tudo isso começou a ser criado nessa época. Então, quem cria e formaliza o CLT é o Vargas. E também a gente tem aqui a lei de sindicalização obrigatória, né? Que eu falei, aqui termina de sindicalizar todos os postos de trabalho. Antes era apenas uma indicação, tudo, né? Agora está na Constituição, está na lei de trabalho, na CLT. E é nesse momento que a gente vê um negócio chamado peleguismo. O que é o peleguismo? Pelego é isso aqui, ó. Não, tapete? Não. Pelego, ele é uma espécie de um tecido, é um tipo de uma lã que você coloca em cima do cavalo, entre ele e a sela, na hora de você montar.
Por quê? Porque isso impede de machucar o cavalo, né? Isso impede de machucar. Se você, então, o que é o pelego, né? O que é o sindicato pelego? Ele é aquele que recebe as críticas, né, do governo a partir dos trabalhadores dando crítica, só que ele não faz nada a respeito. Ele fala, beleza, eu vou resolver isso aí. E enquanto isso, ele faz uma churrascada, ele faz uma festa, ele faz um chamado showmícios, né, que eram os comícios com uma série de shows musicais, para agradar os trabalhadores e todo mundo acaba esquecendo a revolta. Então, o que é o ego? Ele é aquele que amortece um impacto negativo. Ele é aquele que impede que as revoltas, né, vão mais para frente na figura do governo. Vargas também vai entrar com o nacionalismo econômico. O que é isso? Ele vai favorecer a economia brasileira. Como? Ele vai investir pesado na industrialização. Só que aí Vargas percebeu uma coisa. Como que eu vou investir na industrialização? Está todo mundo ainda quebrado desde a época do café. O café nunca se recuperou, né? Nunca foi tão forte que nem foi antes, né? Como de onde eu vou tirar o dinheiro? Ele percebeu que ninguém, nenhuma elite brasileira tinha condições de estar pagando. Então, o Vargas vai intervir na economia. Ele vai chegar e ele vai falar, beleza, se ninguém tem dinheiro para investir na industrialização do Brasil, eu invisto. E como que ele fez isso? Ele criou uma série de empresas estatais, ele fortaleceu as chamadas indústrias de base, que para aqueles que não sabem, são chamadas siderúrgicas. Para quê? Porque você precisa ter metal, você precisa ter aço, você precisa ter tudo isso para poder fazer uma indústria. Transportes, porque você precisa estar podendo levar esse produto para as áreas locais. E energia, porque você precisa estar fornecendo energia para essas empresas. Bom, nessa época começa a criar uma série de empresas. Ele cria a CNP, Companhia Nacional de Petróleo. Ele cria a Companhia de Mineração Vale do Rio Doce, ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional e a chamada FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Tudo isso com investimento do governo. No futuro, a CNP vai virar a Petrobras. Então, tudo isso desde aquela época do primeiro governo Vargas, né, do Estado Novo. Bom, e aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Bom, como que o Vargas vai se comportar na Segunda Guerra Mundial? Eu já vou falar quem é esse cara na foto, tá? Como que o Vargas vai se comportar? Bom, o Vargas, no momento, ele vai estar dividido. Por quê? O Vargas, ele era uma pessoa muito pragmática, né? Ele sabia que, ideologicamente, ele era muito mais próximo do chamado eixo. Lembrem-se que quando a gente fala eixo, na Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de Alemanha, Japão e Itália. Ele era muito mais próximo deles, né? Ideologicamente. Só que quem comprava um monte de coisa nossa eram os aliados, principalmente os Estados Unidos. Então o Vargas fala: beleza, amo você, mas trabalho com você, então não me meto na guerra. No começo, o Vargas vai ter uma posição neutra e pacífica. Ele não vai estar participando da guerra, é o que a gente chama de pragmatismo econômico, ele vai estar favorecendo as relações comerciais. Bom, isso deu certo? Deu muito certo. O Brasil vai enriquecer muito na época. Por quê? A gente começa a vender muitos produtos que são necessários numa guerra. Por exemplo, areia. Areia é para fazer vidro. Porque, assim, não sei se você sabe, uma guerra, vidro costuma não durar muito. Então, por isso, Vargas vende muita areia para fazer vidro. Ele vende muito borracha. Nossa, tem borracha. Borracha não tinha falido? Tinha, mas só que a Somália tinha sido. Parou de fazer exportação para os Estados Unidos, tudo. Então, o Brasil voltou a ter um leve boom da borracha. Não é tão forte como o primeiro, né? A versão meio baixo orçamento da borracha, mas está funcionando. E minério de ferro, que eu não preciso nem falar que você precisa de ferro numa guerra. Bom, com isso ele vai criar grandes reservas de dinheiro que vão ser importantes mais para frente. O que mais aconteceu, né? Porque assim, o Vargas começou assim, mas em algum momento ele tem que entrar na guerra. Em 41, o Brasil entrou na guerra. E como que isso aconteceu? Bom, o Brasil estava prestes a entrar na guerra do lado do eixo. Por pouco a gente não estava ajudando a Alemanha, a Itália e Japão na guerra. Por quê? Porque o Vargas ele tinha um sonho. Ele queria criar mais uma siderúrgica aqui no Brasil.
E se ele quer ser siderúrgico, é assim a síntese de todos os sonhos dele. E a Alemanha, na figura da empresa Krupp, estava fechando quase um negócio de siderúrgica. Falou para o Brasil, ó, fecha com a gente na guerra que a gente vai dar uma siderúrgica para vocês, né? A gente vai negociar uma siderúrgica, a gente vai vender baratinho para vocês. Chegou o momento que Vargas chegou para os seus principais ministros e falou, ó, eu estou negociando uma siderúrgica com a Alemanha, de Hitler, e a gente vai entrar do lado da Alemanha. E é aqui que entra esse cara da foto, chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, ele estava nessa reunião. Ele ouviu e falou, lascou. E foi direto para os Estados Unidos, chegou no presidente Roosevelt, falou, presidente, o Vargas está prestes a entrar do lado da Alemanha. Por que Oswaldo Aranha fez isso? Ele era um diplomata brasileiro e ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, então ele tinha fortes laços com os Estados Unidos. Assim que o Roosevelt ouve disso, ele viaja em segredo aqui para o Brasil, certo? No dia seguinte, ele chega no Vargas e fala, Vargas, quanto você quer para entrar na nossa guerra? Na guerra do lado dos Estados Unidos. O Vargas falou, nossa, sim, tão rápido? Fala, não, fala o que você quer que eu dou para você. Fala, ué, eu quero uma siderúrgica? Então fala aí, beleza, tá aqui um cheque em branco, entra na guerra do nosso lado. Você tá perguntando, nossa, por que os Estados Unidos queria tanto que o Brasil entrasse na guerra do lado deles, na da Alemanha? É simples. Imagina um mapa mundi, certo? Imagina um mapa mundi. Bom, como era que os Estados Unidos conseguia participar da guerra? E os Estados Unidos têm coberto por dois oceanos, principalmente, né? O Atlântico e o Pacífico. No Pacífico, ele está totalmente em guerra, mas o Atlântico, especialmente o Atlântico Norte, por causa do posicionamento dos países, dos países aliados, os Estados Unidos tinham a facilidade de estar mandando seus navios, tudo. Isso era uma linha de suprimentos extremamente importante para a guerra. Se o Brasil entrasse do lado da Alemanha, o Brasil tinha uma grande facilidade de ir e cortar essa linha de suprimento, dividir as tropas americanas, os estadunidenses não teriam mais como estar entrando na guerra do lado dos aliados. A guerra poderia ter, se o Brasil tivesse entrado, era possível que a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Pra vocês terem uma ideia por que desespero do Roosevelt em respeito a isso. Bom, o Vargas pensou e falou, então beleza, sua proposta é melhor, eu fecho com vocês. Com isso, o Roosevelt ele vai dar ao Brasil a chamada siderúrgica de Volta Redonda. Nota, foi em Volta Redonda, tá? Porque o genro do Vargas ele era prefeito em Volta Redonda e isso funcionaria bem para ele, tá? Então, assim, esse foi o motivo de ter em Volta Redonda. Com isso, o Brasil entra na guerra. Também, os Estados Unidos ele vai construir uma base aérea em Natal. Essa base aérea existe até hoje, ela não pertence mais aos Estados Unidos. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos devolveu essa base aérea para o Brasil e o Brasil tem ela até hoje. E, assim, isso é uma justificativa oficial. Por quê? Imagina como ia ficar a figura de Vargas se ele chegasse, na TV e nos rádios e falasse, gente, o Brasil vai entrar na guerra porque, do lado dos Estados Unidos porque eles compraram a gente pelo valor melhor. Não ia ficar bonito. Então, eles colocam como objetivo oficial que alguns navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães, certo? E que por isso que o Brasil ia entrar na guerra. Aliás, alguns desses navios que supostamente torpedeados por submarinos alemães foi um negócio ridículo. Teve uma jangada pesqueira que foi afundada e que falaram que foram os alemães que afundaram. E imagina Hitler desviando o submarino lá do ponto quente da guerra para vir aqui para o Brasil para afundar navio pesqueiro. Bom, de qualquer forma, foi justificativa oficial. Bom, como que o Brasil vai entrar na guerra? Né? Primeiro, a primeira medida, ele vai expulsar todos os diplomatas dos países do eixo. Então, se era diplomata italiano, japonês ou alemão, você estava expulso. Depois, todo mundo que era descendente desses países estava do lado do eixo. Tiveram que alterar os nomes ou eram presos. Se falasse na língua nativa, era preso por conspiração. E vários deles tiveram seus bens roubados ou pelo governo ou pela resto da população. E quando reclamar para o governo falava quem mandou nascer alemão, né? Quem mandou ser nazista. Então, assim,
Quem era italiano, japonês, alemão estava ferrado na época. Todo mundo teve que mudar de sobrenome, né? Se quisesse manter o nome original, tinha que adicionar um nome brasileirado. E aqui que uma série de instituições mudam o nome, alguns exemplos. O Colégio Visconde Van Hagen se torna Colégio Porto Seguro. O colégio italiano não pode, o nome italiano não pode, tem que ser agora Dante Alighieri. O Sport Clube Germania não pode, alemão, então virou Sport Clube Pinheiros. Palestra Itália, tinha dois, um em São Paulo e um em Minas. Então foi proibido o nome, o primeiro virou Sociedade Esportiva Palmeiras e Esporte Clube Cruzeiro. É por isso que eles têm esses nomes hoje em dia. E como que o Brasil participou? Muito bem, para falar a verdade. O Brasil fortificou a chamada FAB, né, Força Aérea Brasileira, com investimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deram uma série de aviões, uma frota de aviões inteira para a gente, né, os chamados aviões Mustang. E foi criado o chamado Grupo Sentapua, que é hoje em dia conhecido como os Pracinhas, tudo, que foi enviado para lá. E o Brasil participou pouco, mas participou bonito. Todos os países que lutaram com as tropas brasileiras falaram que eles eram alguns dos melhores soldados. Tanto que o Brasil, a FAB vai ter mais condecorações e mais prêmios de melhor tropa do que a própria tropa aérea inglesa. Então, assim, foi muito famoso. Tem um documentário chamado Sentapua, certo? Que se quiserem conhecer um pouco mais no momento, eu recomendo assistirem. Principalmente é chamado Vale do Rio Pó, certo? Como parte do exército estadunidense, que acho que era o quinto exército, se não me engano. Bom, isso tem um problema, tem uma consequência. Imagina você, soldado brasileiro, você vive numa ditadura de inspiração fascista, chega lá para lutar contra o fascismo em favor da democracia. Imagina você estar conversando com um estadunidense. Fala, oh, por que você está na guerra? Ah, eu estou na guerra porque meu governo quis. Mas seu governo não é fascista? É. Ah, entendi. Com isso, Vargas não percebeu que ele permitiu que o Estado Novo fosse amplamente questionado pela população e pelo exército. Isso vai trazer uma série de consequências que, no final, vão fazer o Vargas perder o poder no momento. É o que a gente chama de início da redemocratização no Brasil. Como que isso aconteceu? Bom, primeiro, começou com a chamada passeata estudantil da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que curiosamente foi criada pelo próprio Vargas para controlar o movimento estudantil, só que depois se voltou contra ele e começou a atacar ele. Bom, a UNE fez uma passeata gigantesca, né? E com isso o Vargas acabou demitindo uma série de ministros que já tinham tido várias declarações fascistas. Então, assim, com isso, o pessoal percebeu uma coisa. Putz, a gente faz pressão e ele aceita. Não fazer mais pressão. E a pressão social aumentou. Com isso, Minas Gerais, com vários políticos mineiros e advogados fazem um manifesto chamado Manifesto dos Mineiros, pedindo o fim da ditadura e o retorno da democracia. A OAB, que também tinha sido criada por Vargas, se voltou contra ele. Uma série de autores começam a se voltar contra ele. Bom, continuou. E Vargas tentou manter o poder. Como? Ele emitiu uma série de anistias. Todo mundo que tinha sido preso pelo governo naquela época, por ser anti-governo, por ter protestado, começou a ser solto. Com isso, voltaram Plínio Salgado e Carlos Prestes. Começou os partidos políticos voltarem. Quais partidos vão voltar? Foram criados a União Democrática Nacional, era um partido de elite contra Vargas, a UDN. Foi criado o PSD, o Partido Social Democrático, que era elite, só que essa era pró-Vargas. O Partido Trabalhista Brasileiro, não tem nada a ver com o de hoje, é outro. PTB, era um partido sindicalista que depois o Vargas vai se associar a ele. E por fim, um partido que não fez muito sucesso, que é o chamado PRP, Partido de Representação Popular. Quem era o líder? Plínio Salgado. Falou, eita, pô, ele voltou? Voltou. E por que ele não criou um AIB de novo? Simples, porque ser fascista naquela época não estava mais bonito, não estava mais pegando. Se você era fascista naquela época, você não era visto mais como uma pessoa legal. Bom,
Ele permitiu que o PCB fosse instaurado, o Partido Comunista, e quem vai ficar à frente do partido vai ser quem? Ninguém menos que Carlos Prestes. Ele convocou uma constituinte e convocou eleições gerais, mas Vargas, querendo continuar no poder, né, chamado continuismo, criou uma campanha conhecido como queremismo. Por que queremismo? Porque o lema dessa campanha era queremos Vargas, queremos Getúlio. Que foi uma tentativa. O que ele falava nessa campanha? Ele falava: ó, eu vou ficar no poder, certo? Só até o fim dos trabalhos da Constituinte. Eu vou ficar no poder só até a eleição. O pessoal começou a pensar: fala, pera. O Vargas, ele falou que ele ia entrar no poder até criar uma Constituição em 34. Criou a Constituição e continuou, forçou a barra, continuou no poder. Em 37, ele falou que ia sair do poder, né? Mas só que deu golpe. Eu acho que ele está querendo manter o poder. Bom, o pessoal desconfiou, mas só que ele começou a receber uma série de apoios. E o pessoal começou a ficar preocupado. Por quê? Quem apoiou ele? O PTB, que eu falei de novo, ele foi ele seu assessor depois. Ó, curioso, o PCB vai apoiar, Prestes vai entrar em palanque e vai defender o Vargas. Olha isso, cara, a esposa dele tinha sido mandada para Hitler, foi morta. Ele passou anos em campos de concentração e foi torturado ainda assim, sobe um palanque para defender Vargas. Por quê? Dizem que é porque a União Soviética falou, ó, fica no poder, apoia ele, faz o Vargas ficar no poder, que depois a gente pode dar um golpe. Então ele foi no palanque e fez isso. Os sindicatos que tinham sido criados por Vargas também defenderam. Até que o pessoal falou, quer saber? Se a gente deixar, ele vai dar outro golpe. Então, mandaram prender o Vargas e finalmente aconteceu a eleição. E quem ganhou? Marechal Gaspar Dutra. É aqui que a gente entra numa fase da história brasileira chamada República Liberal ou República Populista. Bom, Dutra, o que ele faz, né? Primeiro, ele formaliza a nova Constituição de 46. Então, ó, a gente tinha a Constituição de 1889, depois a gente teve uma de 1932, 1934, 1937, agora 1946, uma outra Constituição. Mas, na verdade, essa de 46 era de 32, 2.0, era basicamente a mesma, né? Era praticamente a mesma, só que com as alterações que o Vargas tinha trazido na de 37 das leis trabalhistas. E outras coisas que eles mudam. A partir de agora, o mandato de presidente é 5, não 4 anos. E a partir daqui, as pessoas a partir de 18 anos votam. Antes era até 21 anos, mas agora é a partir de 18. Mas aí mantém o voto universal, o voto secreto, voto sindical, tudo isso mantém. Bom, com isso, com o Dutra no poder, o Brasil, lembra que ele era mais voltado para, ideologicamente, com o fascismo, mas só que ele fazia negócios com os Estados Unidos? Aqui ele vai ser totalmente a favor dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está em Guerra Fria. Vocês já tiveram aula de Guerra Fria? Então, Guerra Fria a gente não tem posição neutra, a gente tem extremo, ou você é um ou você é outro. Então, o Dutra vai se alinhar fortemente com os Estados Unidos. Tanto que, ó, aqui, ó, o PCB tinha acabado de ser legalizado de novo, foi fechado. O Brasil cortou ligações com a União Soviética e começou uma série de acordos de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, né, que começaram a fortalecer muito nesse sentido, essa relação. E é nessa época que a gente recebe a chamada Missão ABINC, que é uma série de empresários, analistas, consultores dos Estados Unidos que vêm estudar o Brasil e sua economia e possíveis formas de continuar. Aqui eu coloquei só uma curiosidade, né? Que ele manteve o chamado Repórter Esso. Repórter Esso é uma das principais indústrias, uma das principais empresas do Rockefeller, né? Na época. Ele tinha um jornal próprio, né? E então aquele jornal foi mantido. Só que ele fez uma coisa que é uma coisa pouquíssimo ensinada e que mudou a história do Brasil para sempre. Ele criou a Escola Superior de Guerra. Né, Marechal? Então, ué, como assim? Por que uma escola é a coisa mais importante que ele fez? Bom, nessa escola, né, que ela tinha superior de guerra no nome, só que ela aceitava civis e militares. O que ela vai estudar? Ela vai estudar guerra, estratégias militares, onde você vai jogar avião, onde você vai jogar bomba? Não.
A escola superior de guerra, ela vai estudar nota, é uma escola de elite, mas tipo, elite mesmo. É tanto que ela ganhou um apelido chamada de a Sorbonne do Brasil. E a Sorbonne era a melhor escola da Europa. Então, essa aqui vai ser considerada a melhor escola do país na época. Né? E o que eles vão estudar lá? Eles vão estudar os determinantes sociais da guerra. O que acontece num país durante a guerra? Quais são os mecanismos de poder? Como que isso pode ser aplicado? Você vai perguntar, mas por que isso é importante? Por que isso é tão vital para a história do Brasil? Quem se formou na primeira. Querem saber quem se formou na primeira turma? Um cara chamado Castelo Branco. Segunda turma, um cara chamado Costa e Silva. Na terceira turma, um cara chamado Médici. Quarta turma. Você já deve ter imaginado, né? Então, todos os presidentes da ditadura militar se formaram nessa escola. Geisel, Figueiredo. Então, vocês podem ver que aqui eles vão ser ensinados nessa época. E 20 anos depois eles vão estar liderando o país. Entendeu por que eu falo que a criação dessa escola foi um marco na construção na história brasileira, que é pouquíssimo estudado? Bom, o que o Dutra vai fazer na economia? Ele vai aumentar em muitas exportações. O que o Brasil vai começar a exportar? Basicamente o que ele sempre exportou, os materiais básicos. Só que ele vai começar a importar muita coisa. Muita coisa. Uma balança comercial extremamente desfavorável. Como assim? O que a gente exportava? A gente exportava peças de reconstrução, porque assim, a Europa estava destruída, os Estados Unidos parcialmente destruído, né? Então aqui a gente vai começar a vender essas peças de construção, só que comprar muita coisa inútil. Uma coisa que o pessoal adorava comprar, esqui. É. Onde tem neve no Brasil? O que eles vão comprar? Televisão. Professor, televisão é ótimo. É ótimo agora. Na época a gente comprou milhões de televisões, sendo que não tinha uma emissora de TV no Brasil na época. A gente vai comprar rádio, a gente vai comprar geladeira, vai comprar um monte de coisa. Mas um monte de coisa inútil. Coca-Cola, a gente comprou milhões e milhões de toneladas de Coca-Cola. Bom, com isso, lembra todo aquele lucro que eu falei que o Vargas manteve? Gastou tudo. Tudo que ele gastou, tudo que ele tinha ganhado, tudo que ele tinha ganhado, gastamos aqui. É o chamado fim das reservas cambiais. E é aqui que o Dutra vai criar uma das coisas mais famosas do seu governo, né? Um partido, quer dizer, desculpa, não, partido não, né? Um planejamento político chamado Plano SALT. SALT por quê? Saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano era para estabelecer as chamadas prioridades no Brasil. Mas peraí, o quê? Isso era prioridade desde aquela época e até hoje ainda é. Até hoje ainda é. E sabe o que é o pior? Ficou sem sal. Não teve nada de investimento na saúde e na alimentação. Mas teve investimento em transporte e em energia. Por quê? Porque a partir desse momento a gente vai construir uma série de rodovias. Dois exemplos. Rodovia Rio-Bahia. Foi ele quem construiu, pavimentou. Quem pavimentou a Rio-São Paulo foi ele também. Ela foi construída por Washington Luiz, mas só que quem pavimentou foi o Dutra. Então aqui o Brasil está deixando bem claro. Ele está optando por um modelo altamente rodoviário, que é um modelo de carros. Então a gente abandona aqui os projetos hidroviários e ferroviários. Por quê? Porque isso a gente pode falar um pouco que foi influência estadunidense. Porque com isso, a venda de carros aqui no Brasil vai estourar. E na energia? Bom, ele vai criar a usina hidroelétrica de Paulo Afonso, que na época era a maior do mundo. Afinal, se está industrializando, você precisa de uma energia elétrica. Mas as termoelétricas não eram tão confiáveis, tão eficientes na época, né, quanto as hidroelétricas. Então, a gente optou naquele momento por um modelo hidroelétrico e a gente continua até hoje. Bom, por que o Salt deu errado? Não tinha dinheiro, que nem acabei de falar, o dinheiro estava acabando. Então, o que o Dutra fez? Bom, o que todo presidente faz quando acaba dinheiro, começa a emitir papel moeda sem lastro. E o que isso é o resultado invariável? Vocês já viram isso várias vezes.
inflação e descontentamento popular. O pessoal ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo com Dutra, começou a cantar. Cantar o quê? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Bota o velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Quem? Quem é o velho? É ele, o Vargas. Pô, tá de brincadeira. De novo, o Vargas? Pois é. Por que bota o retrato do velho outra vez? Na ditadura de Vargas, era obrigatório ter a foto do presidente em tudo. Em locais de trabalho, em escola, em comércio. Só que quando ele saiu, retiraram. Então agora bota o retrato do velho outra vez. Com isso, Vargas foi eleito. Peraí, professor, não é possível. O cara acabou de sair do poder. Como que colocam ele no local? Simples. Vargas entendia muito bem de política brasileira. Ele sabia que o povo brasileiro não tem memória, tem vaga lembrança. Todo mundo já tinha esquecido. Por quê? Porque o Vargas desapareceu. Depois que ele foi preso, afastado, ele se afiliou ao PTB, virou candidato, aliás, diga-se de passagem, tá? Ele virou candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Foi eleito com a maior eleição de todas. E virou senador e ganhou a eleição para senador em 7 outros estados sem ter concorrido. Porque todo mundo só lembrava de um nome, do Vargas. Por quê? Porque o pessoal falou, mas ele é ditador, mas ele era ditador do bem, então queremos ele de volta. Gente, uma coisa, ditador nunca vai falar, eu virei ditador para ferrar com o povo, para ganhar poder, para vocês não poderem questionar. Todo mundo acreditou na época. E como o Dutra fez tanta porcaria, o pessoal falou, beleza, então vamos voltar com o Vargas, que pelo menos o Vargas fazia as coisas. É triste, gente. Pela primeira vez eleito pelo povo, Vargas ganhou a eleição. E ele voltou inicialmente com as velhas medidas, ele voltou com o trabalhismo. Bom, como que ele fez isso? Ele indicou um senador famoso na época, chamado João Belchior Marques Goulart. Opa, esse nome você já deve imaginar onde ele vai voltar depois da próxima aula, né? João Goulart para ministro do Trabalho. E em 1953 ele vai fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ele duplicou o salário mínimo no Brasil. No dia 1º de maio ele chegou. Trabalhadores do Brasil estão anunciando um aumento de 100% no salário mínimo. O pessoal falou, o Getúlio voltou, ele voltou. E o tempo inteiro, quando o Vargas estava no poder, ele estava aumentando o salário, ele aumentou o salário. Ele só duplicou uma vez, mas foram sempre grandes aumentos. O pessoal foi a delírio. Bom, o que mais ele fez? Ele voltou ao seu nacionalismo econômico, ele retomou a campanha do petróleo, através do slogan Petróleo é Nosso, criando a Petrobras. Ele se aliou com a Uni. Olha só, Uni de novo voltando com Vargas. Ele criou o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje ele também tem um social no final, BNDE, hoje BNDES. Então, você deve se perguntar, pô, mas para que serve esse banco? Eu nunca vi uma agência, eu nunca criei uma conta lá, não conheço ninguém que tem conta. Gente, esse BNDE e BNDES, ele é um banco para grandes empresas, para ajudar grandes empresas, não é para a população, tá? Tanto que quando você vê a taxa Selic, lá aparece a taxa Selic é de tantos por cento. Geralmente é só ele que aplica. A gente, população normal, a gente tem essa taxa Selic por mês, eles têm por ano. Então, é por isso que você nunca criou uma conta no BNDES. Com isso, o Vargas consegue criar uma forte elite burguesa no Brasil. É aqui que as grandes empresas começam a tomar controle do país. Com isso, ele leva também a uma grande concentração de renda, porque assim, se o Vargas é conhecido como o pai dos pobres, ele é a mãe dos ricos, tá? Nunca o pessoal fez tanto dinheiro quanto na época de Vargas, nunca teve tanta concentração de renda. Bom, ele também tentou criar uma Eletrobras, no modelo da Petrobras, mas essa deu errado, essa falhou. Bom, tem uma coisa que Vargas nunca teve que lidar antes, oposição. Então, como assim? Ele não tinha oposição antes? Claro que ele tinha. Só que antes ele matava. Aqui não. Agora, se você mata o seu oponente político, você é visto como fascista, como nazista, e a gente não pode mais aceitar isso. Então, agora o Vargas vai ter que aceitar a oposição. Quem vai fazer oposição a ele? As Forças Armadas? Ué, o Exército não estava satisfeito com o Vargas? Não, não tá. Sabe por quê?
Porque o exército, ele estava vendo Vargas se recusar a participar na Guerra da Coreia. Na época estava estourando a Guerra da Coreia, o Vargas falou, não vou mandar brasileiro para morrer lá. Quando o presidente chegou para o Vargas e falou, então, vamos participar da guerra? Vamos, por quanto? O pessoal, como assim? Ué, eu só entrei do lado dos Estados Unidos porque vocês me deram a siderúrgica, o que vocês vão me dar agora? Nada, então beleza, então a gente não participa. Só que assim, entendo, na época não existe posição neutra. Na verdade existia, mas não é vista em posição neutra, né? Ou você era comunista, ou você era capitalista. Não tinha meio termo. É que nem hoje em dia, né? Ou você é petista, ou você é a favor do Bolsonaro. A pessoa não entende que tem essa diferença, né? Esses períodos de radicalismo ideológico é perigoso, gente. A gente está num momento triste. E aqui eu não falo, não. Gente, saibam que vocês não precisam ser ou petistas ou bolsonaristas, tá? Esse tipo de visão, ou você é um ou você é outro, esse tipo de posições extremas, ele leva a gente a uns locais bem, bem escuros. Bom, voltando, vai. Uf. Bom, quem mais fez oposição? As multinacionais. Como assim? Por que as multinacionais? Ué, porque o Vargas ele cria uma série de estatais que estão entrando em concorrência contra essas multinacionais, porque aqui o Vargas ele tem um nacionalismo econômico, então investimentos maiores no Brasil e não os países externos. Com isso, ele cria um grande conflito com essas multinacionais. Ele começa a levar uma série de problemas com a imprensa, principalmente com o Estadão e os chamados jornais associados de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand é basicamente o Roberto Marinho da época. Ele era dono de uma série de jornais e todos metiam o pau. Mas aí aparece uma figura. A UDN, lembra a União Democrática Nacional? Ela e um jornalista, ela fazendo parte dela, tinha um cara chamado Carlos Lacerda, grande filho da. Então, por quê? O Carlos Lacerda é aquele tipo legal de político que ele não faz nada, mas mete o pau em todo mundo. E ele quase virou presidente do Brasil, se não tivesse acontecido o que aconteceu aqui. O que o Lacerda vai fazer para criticar o Vargas? Na maior falha do governo Vargas, a corrupção desenfreada. O Vargas era corrupto? Difícil falar. Sabe por quê? Apesar de ele ter sido ditador por tanto tempo, quando ele morreu, foram ver o inventário dele, descobriram que ele estava mais pobre quando ele morreu do que quando ele entrou quando ele deu o golpe em 30. Então, assim, mas também isso quer dizer que ele pode ter escondido dinheiro. Então, assim, é difícil falar. Mas tinha duas pessoas que eram extremamente vagas. O filho dele, Lutero Vargas, e o segurança e o guarda-costas pessoal, o Gregório Fortunato. Esses dois, nossa, o Lutero Vargas mandava matar todo mundo e Gregório Fortunato que dava o tiro. Gregório Fortunato, esse cara aqui da direita, né? Ele era aliado do Vargas desde 30. Só que assim, ele saiu de um João Ninguém, ele era basicamente um jagunço. E nessa época ele tinha uma mansão, carro Mercedes do ano, e assim, ele roubava pra caralho, ele recebia dinheiro de todo mundo. Lutero Vargas, então, meu Deus, nem se fala. Bom, aí que deu ruim. Aí que a gente vai entrar nos momentos mais sombrios da época da política brasileira, a crise de agosto. Como que ela começa? Um chamado tentado na rua Toneleiros. O que aconteceu? Lutero Vargas e Gregório Fortunato falam, meu, esse Lacerda tá falando demais, vamos matar ele? Vamos! Então, na rua Toneleiros, quando o Lacerda estava saindo, um assassino chegou e começou a dar tiros. Matou. Matou o Lacerda? Não. Matou um cara que estava próximo, a segurança do Lacerda, que era o Major Rubens Vaz. Ele morreu na hora, levou um tiro no peito. O Lacerda, ele levou um tiro no pé. Diz a lenda que ele que atirou no próprio pé, porque ele foi tentar pegar a pistola, pegou com muita força e atirou no próprio pé. Mas isso aqui não vai cair no Enem, então vamos andar. Bom, e começou uma grande discussão sobre a jurisprudência do caso. Como assim? O que é jurisprudência? Quem vai investigar o caso? Bom, quem morreu foi um major do exército, então quem vai investigar o exército que não gosta do Vargas. Só que assim, o Lutero Vargas fala, que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo protegendo um civil fora da área de trabalho? Isso aqui ele não estava agindo como. Ele não estava com farda, ele não estava no horário de trabalho dele, então ele estava. Isso aqui é um caso civil. Eu vou assumir. Bom,
foram investigar um pouco mais e descobriram que o calibre da arma era .50, era uma arma exclusiva das Forças Armadas. Opa, quem matou usou a força do Exército, então o Exército vai intervir e vai assumir o caso. E, finalmente, eles pegaram o criminoso. Bom, quando o responsável foi preso, essa aqui é a foto do Rubens Vaz, né? Quando o responsável foi preso, deram uma boa surra para amansar ele, dar aquela maciada na carne, para ele finalmente falar: então, quem me contratou foi o senhor Gregório. Isso aí ferrou, né? Imagina, o, o guarda-costas do presidente mandou matar um inimigo político. Bom, com isso, o exército falou: ótimo, a gente agora tem como dar um golpe no Vargas. Eles se juntaram no aeroporto do Galeão, fazendo a chamada golpe da República do Galeão, né? E começaram a planejar o golpe do Vargas. O Vargas ouviu, ficou sabendo dessa história, falou: putz. Ele chegou no Gregório e falou: você mandou matar o Lacerda? Ele falou: mandei. Mas eu não mandei fazer isso porque você fez isso. Ele falou: meu Deus, estou num mar de lamas. Um jornalista ouviu isso e publica: Vargas admite, estou num mar de lamas. Aí você vai ver, né? Os jornais começaram a matar em cima do Vargas. Bom, com isso o Vargas tentou mais uma vez se manter no poder porque ele descobriu: ó, Vargas, o exército vai começar um processo de impeachment e dessa vez é certo. Você vai cair, você vai ser afastado, você vai sofrer impeachment. O Vargas fez de tudo para tentar se manter no poder. Primeiro, ele foi no major das Forças Aéreas, né, na aeronáutica, e ele tentou falar: precisamos negociar. Falou: ó, tá, faz assim, ó, vamos negociar. Eu me afasto do poder no momento, até as investigações acabarem, tá? E se provado que eu tinha alguma coisa a ver, vocês podem me retirar. Mas, se for provado que eu não tenho nada a ver com isso, eu volto no poder e eu continuo no poder. O exército falou: não. Ou você sai ou será removido. Bom, ué, mas como assim? Ou você sai ou será removido. O exército não gostava do Vargas, não tinha por que eles aceitarem. Bom, Vargas tentou ir no Congresso e tentou fazer uma renúncia, só que o Congresso recusou a renúncia dele e falou: não, você só sai daqui sendo afastado. O vice dele chegou no Vargas e falou: Vargas, por que você não se afasta? Eu assumo e depois mas você vai continuar no poder. Ele falou: não, você está tentando entrar aí. Todos estão tentando dar um golpe. Bom, naquele dia, Vargas voltou para se despediu da secretária, falou: adeus. E a pessoa falou: mas Vargas, por que você não pode se afastar? Ele fala: daqui eu só me afasto morto. O diabo ouviu e falou: amém. Bom, Vargas voltou para casa no dia seguinte, se reuniu com a família, jantou, subiu até seu quarto e de repente alguém ouviu um tiro. Entraram na cena, Vargas estava com uma carta de testamento, com uma arma na mão e um buraco no peito. O suicídio de Vargas, hoje em dia, é muito questionado. Muita gente fala que ele pode ter sido suicidado. Mataram ele e falaram que era suicídio. Mas isso não é importante, isso não é discussão. Com isso, na sua carta de testamento, ele fala: eu vos dei a minha vida, agora eu vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso gera a maior crise sucessória na história do Brasil. Primeiro, o pessoal tudo entrou em luto. Por quê? O governo e o exército não gostavam do Vargas, mas a população gostava. Isso aqui é uma foto do enterro dele, tá? Da procissão do corpo. O Lacerda, que estava famoso, né, como ele é a pessoa que está enfrentando o presidente corrupto, teve que fugir do país para não ser morto. Todo mundo associado com essa história teve que se afastar e fugir, senão a população matava. Se tem uma ideia, teve gente que cometeu suicídio quando soube que o Vargas tinha se matado. Fala: meu Deus, mataram o Getúlio Vargas, não tem por que manter. O grau de fanatismo que Vargas criou não está escrito. Bom, com isso, seu vice, Café Filho, assume o poder. Café Filho não vai fazer muita coisa. Ele vai iniciar. Há poucas coisas que ele fez interessante. Ele começou a campanha sucessória presidencial, né? Começou as eleições, e ele criou a chamada Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, ou a SUMOC, que também é conhecida como Lei de Remessa de Lucros. Vou explicar o que essa Lei de Remessa de Lucros é. E ele teve que se afastar porque teve problema de coração. Bom, com isso, Carlos Luz, né,
entra no poder, ele era o presidente do Senado, né? Não sei se vocês sabem, se o vice-presidente se afasta ou é afastado, quem entra é o presidente do Senado, né? E ele que anuncia o resultado das eleições. Quem ganha? O presidente, Juscelino Kubitschek, com cerca de uns 30 para 40% dos votos. Quem ganha como vice-presidente? João Belchior da Silva Goulart, com 60% dos votos, do PTB. Como assim? Como isso é possível? Lembre que, na época, presidente e vice-presidente eram votados separados. E olhe, João Goulart teve mais votos do que o presidente. Juscelino Kubitschek não era um cara popular que nem João Goulart. Porque o João Goulart tinha ficado famoso por causa do ministro, quando ele foi ministro. Então, a gente vai ter um problema, porque a população não está apoiando o presidente. E o exército viu isso. Bom, com o resultado das eleições, um cara chamado Mamed, ele fez um pronunciamento no enterro de outro general. Né? E ele fala, seu discurso ele fala, nós, seus herdeiros, temos que impedir os herdeiros do getulismo assumam o poder no Brasil. Nota, ele era militar. Ele fez um pronunciamento no enterro. Só que foi publicado. E isso entrou como se fosse uma manifestação pública de um militar. Militar pode fazer manifestação pública? Não. Então, o que Carlos Luiz faz? Ele mandou. O que o ministro da Defesa faz? Desculpa, o ministro da Defesa faz. Ele chega e fala: ele está dispensado. Quem era o coronel? Era um cara chamado General Lott. Só que o Lott, ele pediu demissão. Por quê? O Carlos Luz falou: não, coronel fica no cargo. Olha só, o presidente favorecendo um coronel contra um general. Quebra de hierarquia é permitido no Brasil? Não é. Então chegaram no Lott e falam, mas Lott, você que estava certo, você que era um ministro, como que um coronel derrubou um ministro? Ele falou, presidente que aceitou. Fala, você fica, ele sai. Então começou um golpe interno, né? O Lott ele começou a fazer certas movimentações para derrubar o Carlos Luz, prender o Kubitschek e dar um golpe militar. O golpe militar era para ter saído aqui, né? Porque ele tinha se reunido. Então, com isso, Carlos Luz é preso, né? Café Filho, que tinha saído da cirurgia, quase morto. Eu volto. Falo, não, você tá quase morto, sai daqui. E foi impedido de voltar. Com isso, o presidente do Congresso, Nereu Ramos, assume o poder. Kubitschek, ele chegou no lote, ele negociou, falou, faz o seguinte, deixa eu assumir, que se eu assumir eu vou te indicar como candidato do PSD depois. O Lott falou, beleza, fechou. O Juscelino Kubitschek pôde entrar no poder. Bom, Juscelino Kubitschek teve um lema. Ele falou, eu vou fazer com que o Brasil cresça 50 anos em 5. Ele mentiu. O Brasil cresceu quase 100 anos em 4. Em 4 anos, o PIB brasileiro vai crescer em 82%. Isso é um crescimento de 20% ao ano. Isso é um recorde mundial que não foi quebrado nem pela China. Quando eu vejo isso, eu penso duas coisas. Primeiro, cadê o dinheiro? Caraca, velho. Cresceu tudo isso e o Brasil continua como tá, E a minha segunda pergunta, onde a gente estava antes disso, velho? Caraca, se o Brasil cresceu tudo isso em 4 anos, o que era o pessoal vivia antes? Bom, vocês pequena divagação. Como que ele fez isso? Ele criou o chamado plano de metas. Ele fez 30 metas, né, para desenvolver o Brasil. Com isso, ele fez através do chamado desenvolvimentismo. O que é isso? É um desenvolvimento contínuo e acelerado, uma série de investimentos. O que ele vai fazer? Como ele vai conseguir esse dinheiro? É o chamado capitalismo associado. O Brasil entra com uma parte de dinheiro, as empresas externas, né, estrangeiras entram com uma parte de dinheiro, e aí como que a gente vai fazer para que fique um lucro bom para os dois, né? Aí que entra a instrução 103 da SUMOC, que é a chamada repatriação de investimentos externos. O que isso quer dizer? Se uma empresa chega e investe 100 milhões no Brasil, ela tem o direito de repatriar, de levar de volta 100 milhões ao longo dos anos, através do lucro.
por isso o capitalismo associado. E onde vai ser esse investimento? De novo, indústrias de base, produção de aço, energia e de estradas. Então, percebemos que isso aqui, em certa parte, é a continuação do projeto do Dutra. Então, essa questão do capital nacional com o capital estrangeiro, com isso, e vai explodir no Brasil a indústria de carros, indústria de eletrodomésticos, telefonia, um monte de coisa. E o Brasil vai viver pela primeira vez uma situação de pleno emprego. Pleno emprego? O que é isso? Mais vaga do que pessoa para trabalhar. E mais vaga de emprego do que empregado. Situação que um cara, dono de uma empresa, chega e fala, pelo amor de Deus, eu preciso de funcionário. Alguém pode ir e fala, todo mundo fala, desculpa, eu já tenho. O Brasil, nesse período de 4 anos, vai viver uma situação de pleno emprego. Deu certo? Deu. O Brasil sofreu um maciço êxodo rural. Como assim? Êxodo rural, por quê? Ué, com as capitais se desenvolvendo tanto assim, então todo mundo começou a sair do campo e ir para as cidades. A gente começou também a ter uma forte interiorização. Como assim? Foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ou a SUDENE, que hoje, o projeto mais famoso dela, vocês já ouviram falar, porque isso está acontecendo até hoje, é a troca do curso do Rio São Francisco. Desde aquela época, a SUDENE tem tentado tirar o Nordeste da situação de Caatinga para ficar um deserto verde. Por exemplo, eu tirei essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é de onde foi baseado esse projeto da SUDENE, né? Que é o deserto do Negev, na Israel, desculpa. Isso aqui é uma foto do deserto de Israel, totalmente verde. E o projeto era para ser igualzinho, só deu um problema. Caiu na mão de político. E político brasileiro, já vou falar do toque de Midas? O toque de Midas, ele é um rei que ficou famoso porque ele tinha um poder de tudo que ele encostava, ele transformava em ouro. No Brasil, a gente tem um toque de merdas. O projeto é bom. Encostou, estragou. Bom, o projeto, como você pode imaginar, não deu tanto certo, né? E até hoje a SUDENE está tentando ser desenvolvida direito, mas engraçado. A SUDENE, né, está construindo estrada, de repente acaba a verba. Quando você vai ver que acabou a verba para construir estrada, acabou de chegar na fazenda do político na região. Engraçado, né? O Brasil tem umas coisas estranhas nesse sentido. Bom, é aí que JK solta a sua meta-síntese. A construção da capital no Brasil, ou construção de Brasília, chamado Projeto Piloto. Que, aliás, diz passagem, José Bonifácio, antes do Brasil ser república, já falava que precisava criar uma capital mais interna. Bom, por que construiu Brasília? É apenas porque é uma chamada meta-síntese? É apenas a representatividade de todos os projetos do Kubitschek? Não, tem uma série de objetivos que Brasília cumpre, e cumpre muito bem até hoje. Primeiro, militar. Por quê? Porque a Brasília, já parou para pensar como que seria para tentar invadir a capital do Brasil? Porque assim, na Segunda Guerra e na Primeira, eles perceberam uma coisa. Os primeiros países a cair sempre tinham as capitais próximas de rio, próximo de oceano, de mar. Então eles perceberam, putz, a gente tem que jogar a capital no centro. Então, como que você quer? Vamos supor que na época, se você tentar invadir Brasília, por onde você invadir? Se você tentar invadir pela Amazônia, você acha que dá certo você invadir pela Amazônia? Não dá. Tem um pouquinho de floresta no meio do caminho. Vai invadir pelo Nordeste? Putz, você vai morrer de sede. Vai invadir pelo Sudeste? Não dá. Por quê? Tem toda a Baixada Paulista. Vou falar, mas jato? Jato não era tão comum na época. Ah, vai invadir pela Bolívia, pelo Paraguai? Vai ter que passar pelo Pantanal. Boa sorte passar um tanque por ali. Sem falar das tropas. Então, Brasília, ela é localizada geograficamente para proteger a capital brasileira de ataques. Só isso? Não. Um objetivo econômico, estar trazendo mais investimento na região, uma das regiões menos desenvolvidas na época, tanto que vai surgir uma série de cidades satélites, certo? Ao redor de Brasília, que é um monte de gente que trabalha em Brasília mora, né? Só que são em condições menos que agradáveis. Administrativa, por quê? Brasília foi construída como uma cidade política, não é uma cidade para produzir nada.
Brasília não produz nada. Tem dois sentidos essa frase, mas deixa quieto, vou continuar. Eu já estourei meu tempo que eu enfiei aqui. Já estou acabando, gente. Bom, não pode ter fábrica, né? Então é puramente administrativo. E por fim, um objetivo político. Primeiro, neutralização de protestos. Segundo, distanciamento da população. Primeiro, distanciamento da população. Tirou a capital de um centro extremamente populoso, que nem Rio de Janeiro, que era extremamente próximo de São Paulo também. Então, afastou deles. E segundo, neutralização de protestos. Você pode não entender, mas para pensar, eu não coloquei essa foto de Brasília à toa. Imagina um protesto com 10 mil pessoas aqui, na frente da embaixada, em frente do Planalto. Você acha que o pessoal vai prestar muita atenção? Não. Não vai falar fácil. É fácil reprimir. Por quê? Só chega o exército, o exército consegue cercar com facilidade, o pessoal não consegue escapar, tudo. Então não tem como fazer tanto protesto, não consegue fazer tanta pressão popular. Se vocês quiserem entender o que eu estou falando, por que nesses espaços abertos, grandes desse jeito, impedem manifestação? Só para pensar, imagina se a sede do governo fosse lá no centro educacional, lá em Uberaba, né? Imagina, todo mundo se aglomerando. Primeiro, político só podia trabalhar de helicóptero se a gente não derrubasse na paulada. Então, assim, deu para entender por que espaços grandes desfavorecem, né? Sem dizer que, assim, né? Só teve um momento em que os políticos brasileiros voltaram a ter medo da manifestação popular. Foi em 2013, com a revolta do Vinagre. Foi o único momento em que foi tanta gente para lá, fretaram tanto ônibus, conseguiram juntar tanta gente, uma quantidade tão opressora, que eles conseguiram fazer pressão no governo. Foi a única vez. Desde aquela época até 2013, nunca a Brasília tinha sido dominado, o Planalto tinha sido dominado como foi feito que nem foi em 2013. Bom, por isso Brasília, né, foi construída, é o que é chamado Cruzeiro, né, que no ponto exato entre as linhas norte e sul, leste e oeste do Brasil, né, e ela foi planejada e construída por dois caras, Lúcio Costa e Niemeyer. Niemeyer, apesar da crença popular, ele não construiu Brasília, tá? Ele não projetou Brasília, ele projetou os prédios. Quem projetou as ruas foi Lúcio Costa. Niemeyer produziu os prédios e os monumentos. É bem diferente. Bom, eu falei que o Brasil cresceu em 4 anos 82%. E o último ano, o quinto ano, o que aconteceu? Deu tudo errado. Esgotou o desenvolvimentismo. Fala, nossa, professor, tá tão bom. O que aconteceu? Bom, percebeu que o capitalismo associado era um capitalismo independente, e se o Brasil tivesse qualquer flutuação no mercado externo, afetava muito a nossa economia, e isso levou a uma grande fuga de capital através da lei de remessa de lucros. Então, a SUMOC que tinha permitido esse desenvolvimento foi ela mesma que condenou ele. Então, o Brasil entrou numa grandíssima crise econômica, um alto nível de desemprego. Olha, a gente saiu de menos de 4 anos de pleno emprego para o desemprego em massa. Uma inflação gigantesca, uma multiplicação de greves enormes, mas teve um problema. Essa é a primeira grande crise econômica que atingiu o Brasil. Mas como assim, professor? Desde que você começou a dar aula de Brasil para a gente, só foi crise. Como que essa é a primeira crise? É porque essa é a primeira crise urbana. Lembra que eu falei que teve êxodo rural? Antes disso, se tivesse uma crise, se o dinheiro não valesse nada, o que acontecia? Bom, o pessoal estava vivendo no meio do mato, né? Tinha fazendinha e falava, beleza, não posso comprar coisa na cidade, as coisas estão ruins, mas pelo menos eu tenho aqui minha plantinha, né? Tem minha muda, tem minhas hortaliças. Dá para viver, né? Não tá tão bom, mas dá para viver. Agora, o que você vai fazer se você está, por exemplo, em São Paulo ou em Uberaba e você não tem emprego? Você vai viver como? Fotossíntese? Então, entendeu por que a urbanização, muita gente vê ela como um indício de desenvolvimento, mas se dá algo errado, automaticamente cria grandes problemas? Com isso, com a grande taxa de pessoas vivendo em cidades, multiplicou o número de favelas, multiplicou o número de greves. Gente, nunca antes, né, tantas pessoas foram afetadas por uma crise econômica como foi naquela época. Bom, com isso, o Kubitschek ele ficou desesperado e decidiu ir no FMI, né, que é o órgão da ONU. Que, aliás, o Brasil é um dos membros fundadores, tá? Não só um dos membros fundadores, como é um dos principais financiadores. Bom, o Brasil foi no FMI e o FMI falou, beleza,
Eu preciso de dinheiro. Você me falou, beleza. Você precisa cortar gastos. Falou, o quê? Como assim? Corte gastos. Gente, o pessoal não entende isso. Vem cá, o FMI, ele é um banco internacional. E está fazendo um negócio com o governo brasileiro. Vem cá, se o governo brasileiro não pagar a dívida para o FMI, não pagar o dinheiro, não devolver o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Acre? O estado de Sergipe vai parar na mão do FMI se o Brasil não pagar? Não. O FMI só dá dinheiro se você se compromete a cortar gastos. O Kubitschek falou, ué, sério? Você não vai me dar dinheiro? O FMI falou, vou, mas você precisa ter que cortar gastos. Só quer saber? Pega esse dinheiro e introduz. Olha, grande porcaria. Continua pobre e falido. Não, é que nem o pessoal que vai na agência do Itaú, na Caixa, xinga funcionário, não tem nada a ver com isso, mas xinga funcionário, chuta tudo, grita, não importa, continua pobre, continua sem dinheiro. Então, assim, o Kubitschek agiu dessa forma. O FMI, então, falou, você não vai fazer? Não, então a gente não te dá dinheiro. O Kubitschek fez? Bom, emitiu mais papel moeda sem lastro, você já deve estar cansado de saber, se isso faz isso, aumenta a inflação, piora a situação. Por isso que não, pela primeira vez, desde que o Brasil voltou a ser república, um presidente da oposição foi eleito. O Brasil cantou vai, vai, vassourinha, ganha as eleições, Jânio Quadros, com a promessa de varrer a corrupção do Brasil. Nota, por que uma vassoura? Tem três explicações. Primeiro, essa piadinha do varre, varre vassourinha, né, de varrer a corrupção para fora. Segundo, quem no Brasil não tinha uma vassoura na época? Quem não tem uma vassoura hoje, né? Vamos falar bem sincero. Então, tem um terceiro motivo, né? Se você pegar uma vassoura e virar de cabeça para baixo, olha, é o Jânio. O Jânio tinha um cabelo meio que parecia uma vassoura, né? Se vira a vassoura de cabeça para baixo, é esse, lembra dele? Com isso, Jânio Quadros assume o poder no Brasil. E é aqui que a gente encerra a nossa aula, gente. Deixa eu só acabar a gravação. Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que foi uma aula bem pesada, né, gente? Essas aulas mais no final são bem pesadinhas. Que nem eu falei isso, porque eu cortei parte do conteúdo, né? A parte do Vargas, não, desculpa, a parte do Jânio Quadros e do Goulart, vou dar junto com ditadura, né? A gente vai ter, eu espero que a ditadura seja bem mais tranquila, a gente não acabe tão tarde. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria elogiar a aula, que foi muito boa. É muito bom, Vitor. Muito obrigado. Eu tento colocar bastante coisa e isso acaba estragando, acaba aumentando um pouco o tempo, mas é porque realmente eu quero dar um melhor possível do conteúdo para vocês. Muito obrigado, Juan. Bom, é isso, gente. Agradeço muito a paciência de vocês, certo? Semana que vem é comigo também, né? A gente tem mais 2 semanas comigo, né? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso mais do que merecido e uma boa noite. Muitíssimo obrigado.